Amém? Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma vez na casa do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, vamos louvar a Deus no 86 da nossa árvore cristã. Satisfeito com Cristo, porque minha alma salvou. Sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada servido, fruto do seu grande amor. Mas estou satisfeito com Cristo, e tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele diz. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada servido, és fruto do seu grande amor. Estou satisfeito com Cristo, sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a mim e seu povo levar. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada servido, és fruto do seu grande amor. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, queremos deixar a nossa serviço amanhã. Nós temos um grande trabalho com nossa série de reunião de obreiros, às 14 horas. E à noite, culto de Santa Ceia, batismo nas águas. E domingo pela manhã, com frio ou sem frio, estaremos iniciando mais um trimestre da escola bíblica dominical. Esse é um assunto muito interessante sobre a igreja, não? A igreja que nasceu no Pentecostes, mas já estava na presença de Deus antes da fundação do mundo. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus com mais um. E quando cantamos, nós vamos entregar a Deus a nossa contribuição.
tanta gente, Pai querido, que agradecemos, Deus, por melhor oportunidade, Pai querido, muito obrigado, Pai, por essa recebido, Pai querido, muito obrigado, Pai, por ter feito essa vida, Pai, fazer esse estado de graça, Pai querido, tem que ir teu servo nessa noite, tua serva, Pai querido, que vai contribuir para que o mundo veja a festa, Pai querido, tem que dar a graça, Pai querido, fique conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos alguns pedidos de oração. O João de Deus pede oração em seu favor, não está bem de saúde. Irmão José Carlos pede oração para Jesus salvar a sua família. Jesus salva. Pede oração, não deseja participar do congresso coletivo para entrar na bênção. Peço oração para Deus salvar a minha família. Irmão Kaique, não é? Vamos orar, tudo vai dar certo, não é? Aleluia. Eles cantam aí, vai dar tudo certo. Não, já deu. Já deu tudo certo. Amém? Pela fé, já deu tudo certo. Vamos de pé, orar ao Senhor e apresentar os pedidos a Deus. Espírito Noé, oramos. Irmãos, Senhor Deus e amado Pai, nós estamos na tua casa, na tua presença.
presença, adorando, Senhor Deus, o teu santo e maravilhoso nome. Senhor amado, nos ajuda, Senhor, nos abençoa, usando o teu Filho, Senhor Deus, que vai nos ensinar a tua palavra nessa noite, que nós venhamos, Senhor Deus, aprender, Senhor Deus, mais uma porção da tua palavra. Senhor amado, cuida do teu povo, da tua igreja. Senhor, nós oramos também apresentando a Ti esses pedidos de oração, meu Pai. Ó Senhor, que o Senhor entre, Pai, com providência, salvando, libertando a família dos Teus servos, Senhor Deus, que tem pedido a oração dessa noite. Meu Deus, se os Teus filhos têm pedido oração, porque crê, Senhor, na oração da Tua igreja, meu Pai amado. Senhor amado, também entra, Senhor Deus, com a cura, com a libertação. Ó Senhor, todos aqueles que estão enfermos, Senhor, visita nesse momento aqueles que estão na sua casa, nos hospitais, Senhor, internado. Meu Deus, restaura, cura, sara para a glória do teu nome, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor Deus, a cada um dos teus filhos nessa noite, tomando a direção, Senhor, desse trabalho, usando, Senhor Deus, o teu servo nessa noite. Nós pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de ir à palavra, agradeço aos irmãos que terei aqui a sua oferta, abençoando ricamente a sua vida. Meus irmãos, eu quero falar um assunto hoje, assunto esse que saiu um dia ao domingo, a gente possa falar sobre esse assunto, porque ao domingo a igreja está toda reunida, não é? Mas, como nós temos a internet, alguém possa ouvir e refletir o que nós vamos falar nessa noite. Atos dos Apóstolos, inclusive lá na sede, toda terça-feira estou estudando sobre o livro de Atos, o capítulo 8. Nós vamos ler o versículo de número 5. É um versículo bem pequenininho, mas que diz: e descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Frise bem, lhes pregava Cristo. Meus irmãos, nós vamos ler no capítulo 1 também, o versículo de número 8. Que todos conhecem de cor e salteado. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Meus irmãos, nós vemos aqui, geograficamente, 3 lugares, ou 4 lugares. Primeiro, Jerusalém. Jesus deu uma ordem e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos
em quase confins da terra. Então, nós vamos aqui analisar. Primeiro, Jerusalém. Mas qual seria o tema da pregação? Cristo. Vamos já perceber que parece, nós estamos vendo uns dias, que a pregação não está mais associada a Cristo. É comum ouvirmos alguém dizer, segundo Flávio José disse, segundo não sei o que, porque fulano de tal disse isso, aquilo. E às vezes não diz o que Cristo disse. Esbanjando cultura, sabedoria humana, mas a mensagem despida não tem Cristo. Eles começaram certo, começaram por Jerusalém. Atos capítulo 2, primeira mensagem. Nós vamos estudar sobre a igreja que nasceu no Pentecostes. Versículo 22. Aí, Pedro, em uma breve mensagem, mas na unção de Deus, ele usou as Escrituras. O problema é que hoje muitos nem abrem a Escritura para pregar. Nem abrem. Nem nada, né? Já está tudo sabido, que não precisa nem abrir a Escritura. Já sabe demais. Varões israelitas, escutai essas palavras. Ó, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos, o qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Nesse texto, ele cita Jesus, o Cristo Nazareno, cita a sua morte e a sua ressurreição. É muito pouco se fala hoje sobre a morte, sobre a ressurreição. Às vezes eu abro aí as redes sociais, é o culto da libertação, é não sei o que, é não sei o que, é a campanha da sexta-feira, é o culto da vitória, é tanta boboseira que inventaram. Falta Cristo. Falta a mensagem. O triplé da mensagem era a morte, a ressurreição e o arrependimento. Aí no versículo 31, nesta previsão diz da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Olha o verso 32. A ressurreição. Deus o ressuscitou. A este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. Agora no versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que este Jesus, a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido, Messias,
A mensagem era baseada integralmente na pessoa de Cristo. Verso 37, o resultado da mensagem. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de quem? De Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E sabe, irmãos, a igreja começa ali: de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a palavra, verso 41. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O poder da mensagem de Cristo. O tema era Cristo. E sabe, irmãos, eles conheciam Cristo, sabiam de que ele estava falando. Tem muita gente dentro das igrejas que não conheceu Cristo, não tem a vida de Cristo, não anda com Cristo, só é membro de igreja, mas não aprendeu nada com Cristo ainda. Mas nós vamos lá. Sabe, irmãos, Samaria, aí começou Jerusalém, Judéia, Atos 8, vamos lá no versículo 1. Também Saulo consentiu na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Aí Deus manda perseguição, diz: não é só em Jerusalém não, vamos para a Judéia. E aqueles crentes foram dispersos pela Judéia e começaram a pregar. E eles já tinham enchido Jerusalém da doutrina, viu? Eles já tinham enchido Jerusalém da doutrina. Agora, eles estão dispersos por toda a Judéia. Toda a Judéia. Coisa maravilhosa, não? Aí o verso 4: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E no verso que nós vemos, Samaria, Filipe desceu para Samaria. Vejam que eles cumpriram na íntegra o que Jesus mandou: Jerusalém, Judéia, Samaria. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava quem? Cristo. Lhes pregava Cristo. Cristo. Eu gosto tanto, irmão, do livro de Atos. Verso 6: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Nós estamos no dia, irmão, nós não estamos ouvindo muito e vendo pouco. Ouvimos muito falar, mas vai passar na peneira, não sobra quase
nada. Cadê os milagres? Cadê as maravilhas? Cadê o batismo com o Espírito Santo? Cadê as renovações? Estamos vendo muito barulho de lata vazia. Estamos vendo muitas meninices nos nossos cultos, nas nossas igrejas. E alguém sai dizendo, mas foi um avivamento. Mas o culto, olha, até passou da hora. O Espírito Santo não deixou terminar às 9, foi até às 11 horas da noite. Será que o Espírito Santo age dessa forma? Se o culto é para terminar 9 horas, é a hora dele. O que passa da hora se chama desordem. E não acontece nada. Muita meninice. Mas quem não está acostumado a não ver nada, pensa que aquilo é coisa. Eles ouviam e viam os sinais. É Samaria. Agora o verso 7 e 8. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. A mensagem de Cristo produz estas coisas. A mensagem de Cristo, cujo tema é Cristo. E havia grande alegria naquela cidade. Está havendo alegria hoje? Porque não está acontecendo nada. Alegrar com o quê? Se alegrar com o quê? Nós somos salvos, mas se for olhar aqui, nós estamos vivendo uns dias de uma frieza, de um indiferentismo religioso como nunca houve. E tem que ser assim mesmo, porque Jesus falou que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, os dons cessou. Acabou. Mas nós vamos ver, irmãos, o resultado. Primeiro, eles ouviam e viam. Ali a cura. Mas aí, irmãos, eles se convertiam mesmo, viu? Eles se convertiam mesmo de verdade. Olha, o verso 12. Mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus, do nome de quem? De Jesus Cristo. Se batizavam tanto homens como mulheres. Aqui não diz criança não, estou batizando criança aí, não. Criança de 9 anos, 10 anos de idade, nem sabe o que está fazendo ainda. Mas para fazer número, vamos jogar um bichinho na água. Ele sai dali e nem sabe. Um dia nós fomos fazer um batismo lá numa cidadezinha chamada Bufete. Não sei se maior foi. Aí foi a banda que tocava lá no batismo, numa piscina lá. Jogava o molequinho na água lá, quando ele tirou da água, ele saiu nadando, brincando na água. E o irmão mudava de tudo. Mas ele que coisa? Eu falei, criança, mas eu coisa de criança mesmo. O menino só nadando, brincando na água. Será que aquela criança sabia o que estava fazendo? Mas para fazer número. Eu já fui fazer algum batismo, não dá até dó, né? Matar o bichinho afogado aí, não dá.
Meu Deus, meu Deus. Batizar homens e mulheres. Está aqui na palavra, viu? Não estou inventando nada, não. Eles sabem, irmãos, a obra, mas pastor, já falta mais um detalhe. Verso 17. Pedro e João ficou sabendo que lá em Samaria havia recebido o evangelho, foram para lá constatar. Chegou lá realmente, o povo tinha se convertido, Então impuseram as mãos e receberam o quê? O Espírito Santo. Jesus, olha uma mensagem tão simples da Assembleia de Deus antigamente, lembra? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Olha que mensagem tão simples. E as multidões se convertiram. Samaria. Olha, irmãos, tinha o quê? O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Confins da terra, Atos 13, 47. Aqui vai falar um pouquinho de Paulo, né? Porque o Senhor assim nos mandou, te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até aos confins da terra. Eu não sabia que a igreja primitiva era sul naquela época, toda a terra. Agora nós chegamos em 2025, foi dito aqui no domingo. Há bilhões e bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Que coisa! Mas naquele tempo o mundo era mais pequeno, não era o mesmo tamanho. É que eles avançaram. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, mas eles iam. Confins da terra. Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais, prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém, e arredores, até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E sabe, irmãos, qual é a mensagem de Pedro? Cristo. Nós vemos, irmãos, no capítulo 10, 4, de Atos dos Apóstolos. Para mim, o livro de Atos dos Apóstolos, o livro do Atos do Espírito Santo, e é a bússola para quem quer pregar, para quem quer ganhar almas, para quem quer, né? Vamos lá, 4, do 10 ao 12. Seja conhecido de vós todos os povos de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que esse são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eita, essa era a mensagem. Ele
Nós não vemos mais essas mensagens. Mensagens sem conteúdo, frias e vazias. A igreja encheu de doutores. E é bom que tenha doutores, porque é dom ministerial. Mas tem que ter profetas, tem que ter pregadores, que usufrua do poder do nome de Jesus. Só Pedro, Atos 5,42. Aqui todo o povo. Pedro aí. Todos os dias, todo o tempo, nas casas, não cessaram de ensinar e de anunciar o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tem muita gente aí, irmão, nem gosta de citar o nome de Jesus Cristo, porque o Senhor, nunca fala Jesus Cristo. Eles não, parece que tem medo de falar o nome de Jesus Cristo. Tem medo. Preto Cristo. Paulo, capítulo 9. Paulo começou a sua pregação falando de quem? Atos 9. Versículo 19, vamos ver lá, ao 22. Tendo comido, ficou confortado. Esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga, outro irmão, onde é que ele foi pregar Jesus Cristo? Foi lá para o meio dos lobos dos judeus. E logo na sinagoga, pregava quem? A Jesus, que esse era o Filho de Deus. Oh, aleluia. Todos que ouviram estavam todos diziam: não é isso que em Jerusalém perseguiu os que invocavam esse nome, e por isso veio aqui para nos levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais em confundir os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Pegava Cristo. O tema da sua mensagem era Cristo. Cristo. Se nós usarmos mais o nome de Cristo. É o único nome, irmãos, que pode salvar. Pode salvar. Meus irmãos, pregando a Cristo. E quando ele tinha oportunidade, irmãos, lá em Atos 16:31, você conhece até de cor, não é? Mas, quando o carcereiro disse sim, veja a frase. Verso 30 diz: tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. E essa mensagem, irmãos, alcançou a toda aquela casa. Verso 33. Tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E todos os seus. Sabe, irmãos, que coisa gloriosa. A mensagem de
Cristo. E olha, irmãos, o verso 34. Então levaram os pregadores para a sua casa. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Lhes pôs à mesa, senta aqui na minha mesa. Oh, aleluia. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Olha, o evangelho traz alegria. Quando você vê muita gente triste por evangelho, está faltando evangelho. Evangelho é boas novas diárias. Quando você vê uma igreja triste, é porque está faltando a pregação de Cristo. Estão alimentando o povo com lanche. Agora chama, como é que é? Esse lanche rápido, como é que é? Fast food. Dando um lanchinho rápido aí. Se o culto é 2 horas, não é? Oração não é 1 minuto. Louvorzão, o tempo todo. Mas ainda tem 10 minutinhos. Ainda vamos ouvir a nossa palavra. Tem um lanchinho ainda com o povo aí. Tem um fast food. Aí começa aquele negócio. Quem está feliz com Jesus, levanta a mão. Quem pode dar glória a Deus aqui? Posso ouvir uma glória a Deus? Olha o que eu estou irmão, se é hoje. Hoje o quê? É hoje. É hoje o quê? Profetiza aí. É tanta língua, é tanta carne. Sabe encher linguiça? Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Tessalônica, capítulo 17, do 1 ao 3. Passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeu. Procurar nosso irmão judeuzinho aí. Paulo, como dia por costume, foi ter com eles. Por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Responde demonstrando que convinha que o Cristo padecesse, ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia a ele, é o Cristo. O negócio dele era Cristo. Vocês matou, Deus ressuscitou, e ele é o Cristo. E sabe, irmãos? Era uma igreja que tinha poder, irmãos, de transtornar o mundo. Verso 6. Porém, não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esse que tem alvoroçado o mundo chegou também aqui. Eita! Esse se alvoroçou o mundo. Essa palavra alvoroçar quer dizer virou avesso, transtornou, mostrou o pecado e Cristo na frente. Chegou também aqui. Um dia o Evangelho chegou na sua casa, te virou ao avesso, mostrou a sua situação por dentro, né? Quer dizer por fora, não? Mas o Evangelho, situação pecaminosa, miserável, transtornar o mundo, chegou também aqui. Ah, meu Deus. Sabe, irmãos, transtornou o mundo. O capítulo 18, verso 4 e 5. Todos os sábios disputavam na sinagoga e convenciam os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo.
irmãos, mas não ficou por aí. Em Roma, lá em Roma, capítulo 28, 30 e 31, nada detinha o mensageiro de Cristo. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que era lugar e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ele estava preso, mas a palavra não. A palavra não. A palavra não. Meus irmãos, ao tema da mensagem de Paulo, 1 Coríntios, aqui já era para a igreja. Capítulo 2, 1 e 2. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras. Eu não sei, irmão, tem pessoas que vendem tanta palavra difícil que nem ele sabe o que é. Até para saudar a igreja tem que usar uma palavra legal. Oh meu Deus, você tem que puxar ele no grupo para saber o que é que ele está falando. É tão difícil. Irmãos, nosso povo é um povo simples, não precisa tanta, sabe? Eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Pregou bonito, mas de sabedoria. Produziu alguma coisa? Produziu alguma salvação? Produziu alguma coisa? Houve alguma libertação? Mas quem falou bonito falou, mas que sabedoria que ele deu! Meu Deus! Ao verso 2: nada propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não era qualquer um, era um crucificado, aquele crucificado. O negócio é Jesus Cristo. Não propus saber outra coisa. Ele não propôs saber quanto é que a igreja rendia, quantos membros tinha, né? Quantos departamentos tem? Não propôs saber nada disso, a não ser Jesus Cristo e este o crucificado. Irmãos, aí ele teve a coragem de dizer: meu Deus, capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu de quem? De Cristo. De Cristo. Hoje não tem muito que, em vez de imitar Cristo, quer imitar pregadores romanos. Lá em São Paulo tem um rapazinho, hoje graças a Deus abençoou ele até pastor de setor, né? Mas aquele rapazinho gostava de imitar os pregadores romanos. Imitar até o Dino Sueli. Era uma coisa tremenda. Gostava de imitar o Takayama. Parece que ele decorou até a língua estranha do Takayama. Falava. É uma coisa. É melhor imitar Cristo. Imita Cristo. Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Mas ele vai mais além, irmãos. Tem muita gente que quer pregar, mas não tem vida de Cristo. Na verdade, às vezes nem nasceu de novo ainda. Gálatas capítulo 2.
Versículo 20. Isso aqui ninguém quer, viu, irmãos? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ah, gente, isso aqui é muito forte. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, irmãos, Filipenses 1:21. Viver é Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é ganho. Tem muitos crentes, irmãos, que têm medo de morrer. Agora não, Senhor. Por favor. Mas Paulo, ele disse que morrer para ele era ganho, porque ele sabia que ele ia. Ele tinha certeza. Tem muita gente que está dentro da igreja que não tem certeza da vida eterna. Porque a vida não vive a vida de Cristo. Não vive. Sabe, irmãos? Alguns se gloria na sabedoria, se gloria porque ele fez universidade lá em Harvard, nos Estados Unidos, é porque ele fez isso, ele fez aquilo. Ele não é para me exaltar, não. Se eu fosse me exaltar, mas está exaltando. Falsa humildade. Mas Paulo, capítulo 6, versículo 14. Paulo disse: o que Paulo disse? 6,14. Aos ratos. Ele disse: mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E eu para o mundo. Aí no verso 16, verso 17: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gente, isso aqui é muito forte. Eu trago no meu corpo as marcas. Você já morou no interior, mas lá, que tinha um gadinho, eles colocavam, faziam umas letras de ferro, colocavam na ponta de uma haste, soltavam. Meu pai chamava de esmeralda, então ele fez um E e um S. Esquentava aquilo no fogo até ficar vermelho. Depois encostava na pele, nós já aí ficava marcado. Aonde aquele animal se escapasse, aonde aquele animal passasse, alguém via as marcas do dono. Esse animal é de fulano tal. E Paulo diz: por onde eu passar, eu faria as marcas que eu sou de Cristo, que eu ando com Cristo, que eu vivo com Cristo. Vamos conhecer.
Pedro e João, depois lá do interrogatório, alguém disseram aos, eles andaram com ele. Eles andaram com ele. Eles têm a marca dele. Eles têm a mensagem dele. Eles têm o poder deles. Eles têm a autoridade dele. Porque andou com ele. Sabe, irmãos, eu fico pensando, meu Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 16. Vai apertar um pouquinho aqui, irmãos. Mas isso aqui cura, viu? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. É uma obrigação que nos foi imposta, anunciar o Evangelho. Tu não sabe porque a igreja, ela está crescendo, mas deveria crescer mais. Porque ela não está anunciando o Evangelho. Sabe, irmãos? Eu estava meditando, pensando, meu Deus, que saudade daquele tempo. Cada crente era um evangelista, cada crente era um pregador. Se nós observarem na igreja primitiva, todos os crentes pregavam. Todos os crentes saíam para pregar. Encheram Jerusalém da doutrina com todos. Todos. Lembra daqueles cultos do ar livre? Toda a igreja cooperava. Todo mundo ia. Eu comecei a lembrar daqueles grupos de evangelismo. Um saia de um lado, um saia para outro, um saia do lado da avenida, outro saia do lado de cá, e levava um caderno e anotando as casas que visitava, as pessoas com quem falou de Jesus. E quando era noite, a igreja ficava superlotada. Quando fazia um apelo, várias pessoas iam para frente. Sabe por quê? Porque a igreja iria evangelizar. A igreja iria falar. Para fechar o 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, 1 e 2. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, isso em tempo e fora de tempo, redatas, repreende, exorte toda a novidade e doutrina. Prega em todo o tempo. Pergunta aos senhores, estamos pregando em todo o tempo? Ou que dificuldade temos hoje para realizar um culto no ar livre? Convoca o povo, meia dúzia aparece. 90% não vai. Nós estamos com uma dificuldade como nunca houve. Porque nós estamos muito ocupados com as coisas terrenas. Parece que nós vamos ficar aqui mesmo. Aqui. Se alguém quiser achar a porta e entrar aqui, se depender da maioria, não tem mais evangelismo, não tem mais culto ao ar livre como nós fazíamos. Eu me lembro de nós estávamos realizando um culto lá numa favela, na casa do irmão. Eu, de longe, uma mulherzinha do cabelo sarará, cabelo vermelho, cara. E de repente ela veio devagarinho, até chegou perto e nós estávamos. E a multidão de longe olhando, irmãos, de repente, o poder estava naqueles cantos.
ela cai endemoniada e começa a rolar pelo chão. E nós expulsamos o demônio dela. A multidão chegou para perto do último. Quando foi à noite, ela foi para a igreja. Sabe quanto vale uma alma daqui? O mundo não paga. Quantas vezes nós pregamos dentro da academia e as pedras batendo no telhado? E a gente lá. Chegava o batismo, teve batismo, nós levamos 15 candidatos no mês. Pouco tempo. Mas isso acabou, isso acabou. Domingo nós fizemos uma livre. Tinha mais de quase 100 pessoas na escola dominical. Quantas pessoas tinha lá na livre? A maioria foi embora para casa. Não vai. Eu não sei se há algo mais especial do que ganhar almas. Nós temos, irmão, nós estamos vivendo um fracasso. Desculpe, mas nós estamos morrendo aos pouquinhos. Tem muito crente, se for no batidão que ele não vai chegar no fim. Ele vai morrer antes. E na lição espiritual, enquanto nós não pregamos, o inimigo faz o trabalho dele aí. Tem um grupo chamado TJ aí que é de 2 em 2, de porta em porta, o tempo todo. E bate na nossa porta, viu? E como muitos não têm sabedoria, escorraça aí em vez de pregar para eles. Escorraça. Porque falta evangelho, falta Cristo, falta a mensagem de Cristo. Não estamos fazendo mais nada. Eu lamento informar que muitas vezes eu saio sozinho para fazer visita. Não aparece ninguém. É algo triste, estarrecedor. Acabou. Cada um para si e Deus para todos. Essa é a situação da igreja atual. Não estou dizendo só que não. Estou dizendo da igreja atual. Nós acostumamos ficar dentro de 4 paredes esperando que as almas venham. Nós não vamos buscá-las. Mas saiba de uma coisa, que Deus vai pedir conta do trabalho de cada um. Hoje vivemos uma guerra por posição, uma guerra por posição, uma guerra por credencial. Mas procura para fazer a obra que você não acha. Não acha? Lamentavelmente. Porque eu vi se nós vamos culpar, não vai quase ninguém. Quase ninguém. Porque ninguém pode fazer. A maioria cansado, enfadado. É algo mais especial do que ganhar almas. E a Bíblia diz: sábio é quem ganha almas. A Bíblia diz que nós devemos buscá-las. Tem as ovelhas que estão desgarradas. Se nós não formos buscar, elas não vêm sozinhas. O filho pródigo tem que voltar com as pernas dele, mas a ovelha não. Ela não sabe atinar o caminho. Nós temos dracmas perdidas dentro da casa. E a dracma, ela não sabe que ela está perdida. Está dentro da casa de Deus. É muito triste. Perdido dentro da casa de Deus. Quem está perdido faz alguma coisa? Não. Dracmas perdidas que precisam varrer a casa das chaves. Que Deus abençoe cada um de nós e nos ajude a fazer a obra. Porque a igreja primitiva fez. Nós estamos falhando e falhando muito. Amém, irmãos? Vamos agradecer. Sim, domingo, irmão, não esqueça daquela escola bíblica. Mas, irmãos, Mas, Senhor, querido Deus e Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu estou na sua presença, adorando e glorificando o Senhor, pedindo a sua graça, o seu poder, a
misericórdia sobre o nosso povo. Pai, Deus, que da sua graça, nos Pai, nossa oração, mas o Senhor é tudo em nossa vida. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha abençoar, Pai amado, santo, cada um que está, Senhor, nesta noite, que seja abençoado por ti, porque é bênção só vem do Senhor. Pai amado, o Senhor é santo e glorioso, compreende cada um debaixo da sua presença. Peço que o Senhor livre do mal, protege, Senhor, para onde vamos, que o nome do Senhor esteja conosco. Dá-nos uma noite de paz, que possamos estar, Senhor, guardados debaixo do seu grande e sublime amor. Em nome de Jesus. E a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O povo de Deus diz: Amém. Amém.